Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Heloísa, professora de História do Colégio Liceu. Hoje nossa aula vai ser sobre as mudanças na Europa feudal, tá? Queria que vocês acompanhassem as nossas aulas através desses slides e pedir também que toda vez que você visualizar esse símbolozinho aqui vermelho, que vocês copiem no seu caderno o slide, tá? Ou colhem, pode imprimir e colar no seu caderno, que vai ser algo importante para você estudar depois, certo? Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem alguma coisa assim sobre Idade Média? Tem alguma noção do que seja feudalismo? Queria que vocês tentassem imaginar como que era a vida das pessoas nessa época, como que eles conseguiam ter acesso aos seus grupos religiosos, como que era o comércio, como que era a política, tudo isso nós vamos conversar um pouquinho, entender um pouquinho mais nessa aula, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens para você visualizar. Professora, o que é isso? O que tem a ver Idade Média com essas imagens? Primeira coisa, quero tratar um pouquinho do termo Idade Média. Nós já havíamos falado um pouquinho sobre isso, mas eu quero reforçar. Primeiro, o termo Idade Média, às vezes não é um termo muito, vamos dizer, bem visto, né, por algumas pessoas. Por quê? Está no meio de alguma coisa. Nós estudamos que os renascentistas, né, da Idade Moderna, eles criaram esse termo achando que a Idade Média não era uma idade tão importante, porque não teve tantas invenções, não tiveram, né, tantas invenções, tantos acontecimentos importantes. E eu trouxe essas imagens aqui para você visualizar como nós temos alguns objetos no nosso dia a dia que nós utilizamos até hoje, que foram inventados na Idade Média. Por exemplo, olha essa primeira imagem aí. Nós temos aqui uma pessoa que está lendo e ela está utilizando óculos, tá? Os nossos óculos são importantes. Quem usa óculos aí sabe como que é necessário. Imagina, gente, como que as pessoas faziam, tinha uma dificuldade enorme de enxergar, de ler, né, sem o auxílio dos óculos. E isso foi desenvolvido, foi inventado no período da Idade Média. Os botões também, que é algo que nós utilizamos, tão comum nas nossas roupas hoje, também foram aperfeiçoados ali na Idade Média, assim como os talheres, tá? É algo que a gente fica assim um pouco sem imaginar, né? Como que eles faziam, como eles viviam sem esses objetos, que para a gente é tão essencial. Mas eles inventaram, eles desenvolveram e nós utilizamos até hoje e nos ajuda muito, certo? Outra coisa que nós temos aqui, que eu quero frisar para vocês, é o nosso primeiro tópico. Deixa eu só mudar aqui para ver se fica melhor para vocês enxergarem. Vamos lá, nosso capítulo ele vai tratar sobre as mudanças na Europa feudal. Vocês sabem, nós já conversamos sobre isso, a Idade Média ela durou aproximadamente 10 séculos, 1000 anos, certo? Muito tempo, certo? Na Alta Idade Média, quando a gente estava no auge do feudalismo, nós tínhamos uma sociedade voltada mais para o campo, uma sociedade que, lembra dos bárbaros invadindo o Império Romano e tudo mais? Pessoas fugiram desses bárbaros e foram morar no interior, no campo, tá? A partir desse momento, nós temos a formação de alguns grupos importantes. Primeiro, a nobreza, senhores feudais que eram donos das terras. Nós tínhamos os servos, que eram pessoas que trabalhavam para esses senhores feudais e moravam ali nas terras desses senhores. E nós tínhamos o clero, que era uma instituição muito importante, a igreja, que influenciava a vida das pessoas, o seu dia a dia.
Só que, a partir do século X, século XI, na metade da Idade Média, nós temos algumas mudanças muito significativas, tá? Algumas invenções, algumas descobertas importantes que os europeus eles conseguiram aprimorar e viver de uma forma bem melhor. Por exemplo, nós temos dois tópicos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, esses dois tópicos que foi algo que mudou muito a vida das pessoas, tá? Facilitou, na verdade, a vida das pessoas. Por exemplo, a expansão da área de cultivo. Professora, mas você falou que eles foram para o interior, foram para o campo. Isso quer dizer que eles já faziam agricultura, certo? Sim, já faziam agricultura. Mas alguns instrumentos importantes foram criados, tá? Essas inovações técnicas que nós temos aí do lado trouxeram muitas comodidades. Por exemplo, a charrua, tá? Era uma espécie de um arado que eles inventaram. Gente, imagina antes disso, como que era trabalhoso, né, você fazer a plantação. Por exemplo, o que você precisa na hora de plantar? Da terra, certo? Você precisa de instrumentos para você cavar a terra, colocar sementes, para essa semente germinar, brotar e dar os seus frutos, ok? Gente, imagina essas pessoas cavando buraco por buraco ali para colocar as suas sementes. Isso demorava muito. Para preparar a terra, preparando a terra ali, demorava muito. Então, com a invenção da charrua, que era um arado, deixa eu passar aqui um slide que aí vocês conseguem visualizar. Olha só essa imagem. Essa imagem mostra justamente a charrua, tá? Tá vendo que tem essa, tipo, é como se fosse uma pá, né, vamos dizer assim, era onde a terra ela era empurrada. Então, eles iam cavando, empurrando. Tinha roda, eles iam empurrando essa terra que ia levando a charrua até onde eles precisavam, certo? Isso ajudou muito, tá? Porque facilitou, era um trabalho muito mais rápido. Outra coisa que eles inventaram, que foi algo importante, o sistema trienal. O que é o sistema trienal aqui? Eles preparavam a terra enquanto eles estavam plantando outras coisas. Vamos pensar aqui, nós temos uma terra, tá? Um tamanho lá de uma terra importante para a agricultura. Eles pegavam essa terra e dividiam em 3 partes. Até nesse momento, eles dividiam em 2 partes. Tá? Eles plantavam um tipo de cereal e a outra enquanto eles estavam preparando a terra, deixando um repouso ali para um novo plantio meses depois. Com o sistema trienal, nós temos 3 partes diferentes. Nós temos 2 produções e uma terra descansando. 2 partes que estão produzindo algo e outra que está descansando. Gente, isso era importante porque preservava muito o solo, tá? Ter a terra no repouso, ter a terra absorvendo os nutrientes que precisava para a plantação, isso era importante. Mas olha como isso era algo simples, vamos dizer assim, para a gente, mas que para eles ajudou muito. Eles começaram a produzir de uma forma muito maior e com mais variedades, vamos dizer. Tá? Então, o sistema trienal trouxe uma inovação, ajudou os europeus nessa época a terem mais acesso à comida. Tá? Voltando aqui, só para a gente visualizar outras formas, outras inovações. Uma nova forma de atrelar o cavalo. Professora, como assim? O que isso ajudou na vida dessas pessoas? Tá? Gente, até esse momento aqui, no século X, mais ou menos, as pessoas atrelavam o cavalo pelo pescoço. Tá? Vocês já viram aqueles filmes que eles ficam puxando ali pelo pescoço? O cavalo, ele não tinha tanta produtividade como
né, levar objetos e tantas outras coisas que eles poderiam fazer com o cavalo, com uma pessoa puxando seu pescoço, enforcando o cavalo, certo? A partir do momento que eles inventaram uma nova forma de atrelar o cavalo, que não era pelo pescoço, mas pelo peito, embaixo, eles conseguiam fazer com que o cavalo trabalhasse mais. Trabalhando mais, ele tem uma produtividade maior e conseguia ajudar esses europeus a fazer os seus trabalhos no dia a dia. Tá? Fora, outra invenção importante, os moinhos. Tá? Com a utilização do vento, os moinhos eram muito utilizados, o nome já fala, para moer os seus grãos. Isso era importante para eles. Em vez de você fazer algo manual ali com a mão, eles tinham um instrumento importante, os moinhos. Tá? Olhando tudo isso, vocês acham que a vida deles mudou um pouquinho, tipo, melhorou alguma coisa? Eu acho que sim. Muitas dessas mudanças aqui fizeram com que a população tivesse mais acesso à comida. Gente, se tem pessoas tendo uma boa alimentação, se as pessoas estão tendo uma boa alimentação, vocês acham que eles vão ter uma vida melhor? Claro que sim. Eles vão viver mais? Sim. Então essa é uma das grandes mudanças que nós temos aqui na Europa da Idade Média, tá? Então isso vai fazer com que as pessoas tenham uma vida bem melhor. Vou colocar aqui do ladinho só para a gente conseguir enxergar melhor. E aí, olhando para esse cenário que nós estamos conversando, as pessoas têm mais oferta de alimento, então não precisa de tanta gente ali trabalhando na agricultura. Enquanto eles faziam aquele trabalho manual, né, um cavava a terra, a gente tem agora instrumentos, objetos, formas mais rápidas de produzir. Nós temos muito alimento, não precisa de tanta gente trabalhando ali na agricultura, certo? Isso fez com que vários desses camponeses que antes viviam no campo deixassem ali esse campo, esse modo de viver no campo, tá bom? Olha só, não preciso de tantas pessoas aqui para trabalhar, eu posso ir para outro lugar e trabalhar com outras coisas. Esses moradores do campo começaram a trocar a sua forma de vida. Em vez de estar no campo, eles vão migrar para a cidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso a outros produtos, tá? Nesse momento aqui, nós vamos ter pessoas produzindo sapato, objetos de ferro, tecido, algo que era algo muito privado dentro do feudo, dentro da terra, no campo, era algo assim muito limitado. Não tinha um comércio, grandes comércios que as pessoas tinham acesso a vários produtos. Não. Só que a partir do momento que os camponeses deixam de viver no campo e vão procurar outros tipos de trabalho, eles vão começar a produzir objetos para o dia a dia das pessoas, ou seja, artesanato. O artesanato vai ser vendido ou trocado por outras mercadorias. Isso vai fazer com que a vida das pessoas mude de campo para uma área mais urbana. Por isso que eu coloquei o título aí, o revigoramento do comércio das cidades. Antes, lá na época do Império Romano, na Idade Antiga, antes da Idade Média, o comércio era muito ativo. Tinha comércio do Oriente com o Ocidente e tudo mais. Só que a partir do momento que as pessoas na Idade Média vão viver no campo, isso vai fazer com que elas não tenham mais essa dependência de comércio, certo? Então, o comércio vai aos poucos voltando, fazendo parte do dia a dia dessas pessoas na Europa, ok? E olha só esse mapa, eu trouxe esse mapa para vocês visualizarem, tá? Como que existiam rotas de comércio. Como que era? Tinha pelo mar ou pela terra, professora? Olha só, nós temos aqui essa parte, essa linha pontilhada roxa, como que tinham rotas pela terra. Eles tinham que ir caminhando a cavalos e tudo mais, né, com as suas mercadorias,
que levava a Veneza, na Itália, tá? Nós temos Londres aqui, ó, também na Inglaterra, cidades aqui, Marselha aqui na França, cidades importantes que nós temos na Europa, né, tanto hoje quanto nessa época, que faziam o comércio terrestre. Mas existia também o comércio aqui, ó, pelo mar, o comércio marítimo. Tá vendo que pelo mar Mediterrâneo eles estão tendo acesso a outros territórios? Nós temos aqui embaixo o continente africano. Nós temos aqui do lado direito o continente asiático. Isso vai fazer com que esses povos aqui, essas pessoas, né, da Europa, vão ter acesso a outras pessoas e outros povos e mercadorias. Eles vão conhecer novas mercadorias que não tem aqui na Europa. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais na frente. Mas dá para perceber que o comércio voltou com tudo? E olha só esse símbolozinho aqui, ó, essa bolinha com círculo, está mostrando as principais feiras que tinham. Eu vou falar agora para vocês sobre essas feiras. Olha só, aqui nós temos na Europa, deixa eu trazer, ai meu Deus, para cá. Na Europa nós vamos ter um comércio de longa distância se intensificando, tendo um desenvolvimento muito maior. E quais são as principais rotas, as principais cidades que vão fazer esse comércio? Podemos dizer de forma clara, Itália. Tá? A Itália, as cidades italianas, ali, Veneza, Gênova, vão conseguir desenvolver muito bem esse comércio. Porque a Itália está ali na parte sul ali da Europa, já com acesso no mar Mediterrâneo, já tendo essa ligação com a África e a Ásia. Isso vai fazer com que vários mercadores vindo do Oriente cheguem, parem primeiro ali na Itália para desembarcar essas mercadorias e a partir dali indo para o interior da Europa. O sul, do sul até o norte por terra, eles também desenvolveram muito, como eu mostrei para vocês. E algumas cidades do norte ali da Europa também, deixa eu voltar aqui, para vocês visualizarem aqui, ó, a parte norte aqui em cima, ó, que a gente tem aqui o Reino Unido, a Inglaterra, vão começar a trazer, desenvolver esse comércio marítimo aqui, tá? Então, a parte norte também está desenvolvida. E aí que eu estava falando das feiras, né? As feiras, elas vão aumentar muito. Como que é a feira que você conhece? Nós temos algumas feiras aqui no Distrito Federal que são permanentes, né? Nós temos aqui na Vicente Pires, temos no Guará, temos várias feiras permanentes que nós temos pessoas, os feirantes, que estão ali todo dia esperando pessoas para comprar suas mercadorias. Nessa época, as feiras não eram permanentes. As feiras, elas eram aproximadamente ali, 1 a 2 vezes por ano, que duravam de 15 até 60 dias. Ficavam ali pessoas oferecendo os produtos. Então, durante, vamos dizer, 10, 15 dias, ficavam expondo seus tecidos, né, os seus produtos, as suas especiarias, e depois eles recebiam um pagamento e iam embora, ia para outro lugar. Então, várias feiras que eu mostrei, vou voltar aqui para vocês visualizarem. Olha aqui, tá vendo essa parte pontinho, com círculo? Esse aqui, ó, Genebra, Frankfurt, aqui a gente tem várias feiras, né? Aqui, ó, 5 feiras importantíssimas nessa época. Porque elas paravam aqui, as pessoas paravam, ficavam durante né, vamos dizer ali, muitos dias para desenvolver o seu comércio e depois ir embora. Aí, professor, se a pessoa precisasse de uma mercadoria que só tinha nessa feira, tinha que esperar, né? Eles não tinham tanto acesso assim. Mas dá para perceber que tinha, tá vendo? Todos esses pontinhos pretos são as feiras regionais, que era importante também, que, né, chegava produtos importantes, certo? Só que eu quero frisar algo importante aqui. Essas feiras precisavam de algumas pessoas que eram conhecidas, olha aqui, ó, como cambistas. Por quê? Cada cidade tinha uma moeda diferente, cada região ali tinha uma moeda diferente. E isso
foi algo que, na época, trouxe um pouco de dificuldade. Como é que eu, sou da região da França, vou participar de uma feira lá na região da Itália e eu vou para lá para vender os meus produtos, mas a minha moeda é uma, a deles é outra. Como é que eu vou dar o troco? Como é que eu vou receber se eles estão me dando em outra moeda? Começou a existir, então, os cambistas, as pessoas responsáveis por trocar a moeda. Ah, eu quero alguma coisa daquela pessoa ali que veio da região da França. Então, vou lá no cambista, troco minha moeda, tá? Para conseguir comprar o produto dele. E eles colocavam essas moedas em cima de bancos assim de madeira. Daí surgiu o termo os banqueiros, tá? Porque era justamente trabalhando com moedas ali nos banquinhos de madeira e tudo mais, tá? Só que, gente, essas feiras ficavam tão famosas que as pessoas, em vez de ficar ali um tempo e voltar para onde morava, no interior e tudo mais, muitas cidades começaram a serem formadas ao redor dessas feiras. Olha aqui do ladinho, surgimento de novas cidades. Tá? A gente vai ter um comércio que vai aumentar muito, um artesanato que vai aumentar muito, e por isso nós vamos ter muitas cidades que vão ser formadas ao redor de feiras, formadas perto de rios, né? Porque as pessoas precisavam desses rios para sobreviver, água, obviamente, e castelos importantes dos nobres ali também, eles começaram a viver ao redor desses castelos. Então, percebam que antes as pessoas estavam vivendo no campo. Agora a gente tem pessoas vivendo nas cidades. Era muito melhor, né? Ter uma vida muito mais cômoda morando nessas cidades com todos esses produtos e comércio, tá? E aí eu trouxe essa imagem aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui. Trouxe essa imagem aqui para vocês visualizarem. Era uma pintura, né, da época que eles fizeram, mostrando o desenvolvimento do comércio. Olha só, né, as cores primárias e tudo mais, aqui os grãos, a forma de pesagem, tá? Esse comércio, ele se multiplicou, ele era algo que não era muito frequente e isso aumentou muito, né, a partir dessa mudança de vida das pessoas saindo do campo e vindo para a cidade, ok? Para encerrar essa primeira parte, eu quero mostrar para vocês que essas pessoas que começaram a trabalhar como comerciantes e artesãos, elas precisavam de uma organização, né? Não era assim, sou comerciante, acabou. Não. Eles tinham algumas corporações ou associações, a gente pode chamar assim também, de pessoas que trabalhavam com comércio e de pessoas que trabalhavam com artesanato. Como que funcionava isso? Eram associações que organizavam a vida desses comerciantes, a forma de vender esse produto, o preço, a qualidade do produto, tá? Porque eles não gostavam muito de concorrência. Não é igual hoje, tipo, você tem dentro de um shopping várias lojas de sapato que vão concorrer ali entre elas quem vai vender mais barato e tudo. Não. Essas associações combatiam justamente isso, a concorrência, porque eles queriam, de certa forma, ajudar os seus comerciantes e os seus artesãos. Se caso um ficasse doente, não conseguisse trabalhar, essa associação ia lá e ajudava. Caso chegasse alguém, um novo comerciante e tudo mais, e não fosse da associação, eles iam lá e proibir. Não pode, tem que ser da associação, todos nós nos ajudamos. Olha aqui embaixo, auxílio mútuo entre seus membros. Então, tudo isso fazia com que o comércio e o artesanato fosse mais controlado. E como que era feito isso? Olha só, nós temos dois tipos aqui de associações. A Associação dos Comerciantes, as ANSAs, tá? Que era voltado mais para o comércio mesmo, desenvolvimento dos comerciantes, das feiras e tudo mais.
e as corporações de ofício, que eram associações de artesãos. Dentro dos comerciantes, eles faziam o desenvolvimento do seu comércio, o controle dos produtos, nas feiras e tudo mais. Para o artesão era um pouco diferente, porque o comerciante ele ia lá, pegava um produto e vendia. O artesão, ele só vende produto? Não, ele produz, ele faz esse produto. E aí nós temos um regulamento para ser um artesão. Olha só no próximo slide aqui. Nós temos uma hierarquia dentro dessa corporação de ofício. Primeiro, para você ser um artesão reconhecido, você tinha que ser um mestre, um dono aqui, ó, da oficina, certo? Ele era o dono do local da oficina, ele tinha as suas ferramentas, ele fazia, olha aqui embaixo, uma obra-prima, tá? Ele desenvolvia uma obra-prima, ok? Ele sabia fazer, ele tinha habilidade para isso. Só que dentro da sua oficina trabalhava com ele o oficial, que era já um adulto, uma pessoa que dominava esse ofício, ele sabia fazer o trabalho dessa oficina e ele era um empregado, recebia o seu salário e tudo mais. Ele poderia ser um mestre um dia? Poderia. Se ele soubesse, passasse por uma prova, que eles tinham até uma prova para saber se ele sabia desenvolver bem aquele objeto, né, da oficina, e se ele tivesse dinheiro para sustentar uma oficina, comprar as ferramentas e tudo mais. Mas enquanto ele não tem essas opções aqui, ele era um oficial. E nós tínhamos um aprendiz, que era uma criança ou uma adolescente, que o nome já fala, está aprendendo o ofício, tá? Então, esse período que a gente falou hoje, das mudanças e tudo mais, impactou muito a vida das pessoas na Europa, deu para perceber, né? Comércio, organização dos comerciantes, dos artesãos. Nós vamos ver mais outras mudanças, tá? Durante esse capítulo, mas vai ficar para a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aprendendo, e é isso aí, até a próxima.